Galera, eu vou contar pra vocês uma história aqui, certo? A minha história. Vou contar pra vocês a minha história fazendo uma ponte com um tema que caiu agora há pouco para escrivão da Polícia Civil do Paraná. O tema era o seguinte, era a questão da segurança pública e a leitura. Então, no lugar da segurança pública dar conta da violência no Brasil, a leitura é que pode dar conta da violência. Então, a leitura aparece lá no tema como uma estratégia contra a violência. Mais ou menos assim, nesse sentido. Então, eu vou contar pra vocês a seguinte história. Prestem atenção aqui. Quem me conhece sabe que eu vim de família muito pobre, né? Minha mãe terminou só a 4ª série e meu pai também não conseguiu terminar o científico, o 2º grau. E eu estudei sempre em colégio público e colégio público de bairro, né? Então, chegava lá no colégio e não tinha professor, então eu passei a maior parte da minha vida sem professor de matemática, de química, de física, biologia. Isso aí era tudo professor que eu nem via nas escolas, era muito difícil os professores estarem lá, né? Então, os demais até tinha, o de história, o de geografia, o de português também tinha. A professora de português da minha escola vendia peças íntimas no birô, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, no colégio público, quem fez colégio público sabe que existem muitas dificuldades ali. Então, os próprios professores muitas vezes falavam, né, na minha época, eles diziam assim: não, esse povo daqui, né, que estuda no colégio público, não vai conseguir, não vai nem pensar, esse pessoal aqui nem pensa em vestibular, eles nem, tipo, a realidade deles é outra, né? E então, chegava assim, pegava um livro, aqueles livros, né, do estado, e eles não iam nem chegavam perto da metade do livro. Então a gente via assim, eu via o pessoal do contato, né? Teve uma época que eu estudei na cidade, num colégio público da cidade. Então eu via as apostilas do contato assim, dessa grossura, eu dizia, caramba, eu segurava, né, no ônibus quando tava voltando pra casa, segurava aquelas apostilas e dizia assim, putz, isso tudo de conhecimento que esse pessoal lê, né? Aí eu queria dar uma folheada, assim, quando eu pegava aquela apostila na mão, eu queria dar uma folheada pra ver o que é que tinha ali. Porque o meu livro, né, lá do colégio, era um livro, assim, bem fininho, e ainda assim, a gente não chegava nem na metade. E eu pensava, poxa, esse pessoal sabe muito mais do que eu. E eu fui, né, a minha vida foi acontecendo dessa forma. Eu sempre tinha aquela curiosidade com relação às apostilas dos colégios particulares, né? Só que aí, vejam só o que aconteceu. Eu tive a sorte, né, de o meu avô ter o pai do meu pai, ele tinha ele era um bom leitor, ele já tinha falecido na época que eu nasci, e ele tinha deixado uma estante de livros, né, depois que ele morreu, essa estante ficou lá na casa da minha avó, e o meu pai pegou essa estante e levou pra casa dele. E aí esses livros estavam lá, né? Eu cresci vendo esses livros lá na estante. E quando eu tava com 11 anos, mais ou menos, eu me interessei, né? Eu olhava os livros, mas aí com 11 anos, mais ou menos, eu me interessei. Aí ia lá, pegava os livros, dava uma folheada, né? Dizia assim, poxa, que massa. Aí eu cheirava os livros, né? Eu digo, poxa, e assim, era livro antigo, sabe? Mas aí eu ficava lá naquele agarrado com os livros e comecei a ler. Então comecei a ler livros do Dostoiévski, do Guy de Maupassant, do Shakespeare, quando eu tinha 11 anos. Então assim, hoje mesmo, quando algum pai, mãe diz assim, ô Pri, eu posso dar livro de adulto pro meu filho ler? Galera, eu digo a vocês, com 11 anos eu comecei a ler os grandes clássicos da literatura mundial e nunca me fez mal nenhum, pelo contrário. Digo a vocês, inclusive, que muita besteira eu deixei de fazer, porque eu via nos livros como é que a coisa se desenrolava e aí eu não fazia, porque eu pensava, opa, já sei onde é que isso vai dar. Então, assim, você cria um repertório, você entende muita coisa quando você lê um livro daquele. Então, a criança fica muito mais madura? Fica. Vou dizer a você que não fica? Fica. Mas fica muito mais prevenida também. Ela entende muito mais como são as relações humanas, como cada situação vai desembocar numa situação específica que ela vai querer lidar com aquilo ou não. Então ela pensa, ela pondera, ela entende em que resultado aquilo ali vai dar. Agora,
Eu viciei, né, nesse negócio dos livros e meu negócio era ler. Então eu passava o dia todo praticamente lendo. Chegava da escola, lia. Chegava da escola, lia. E eu comecei a perceber uma diferença muito grande no meu posicionamento em sala de aula, já que eu tava lendo tanto. Então eu já via assim que as pessoas paravam para me ouvir, que as pessoas queriam me ouvir, né? Porque era um diferencial em relação aos outros. Tinha os livros lá que caíam, os livros de literatura que caíam nas provas de vestibular, e eu era a única praticamente que lia na sala, então o pessoal não lia, e eu lia. Então assim, eu comecei a perceber o mundo de uma outra maneira, e enquanto eu via que a maior parte dos meus colegas de sala ia ficar por ali, terminar aquele segundo grau e não ia fazer um vestibular, sequer tentar um vestibular, eu não, na minha cabeça já tava que eu ia tentar o vestibular, que eu ia fazer, que eu ia passar e tal. E eu nem pensava nesse negócio de, mas eu não sei matemática, eu não sei física, que eu não tinha professor, né? Então, eu nem pensava nisso, na minha cabeça tava que eu ia passar. Por quê? Porque a minha cabeça já tinha se complexizado a um ponto que eu já via muitas perspectivas. Então eu não pensava que eu não ia passar de forma nenhuma. Então foi aí, né, que eu fiz o primeiro ano de vestibular, tentei na federal. Só podia ser federal, né? Meu pai falava, a gente morava perto da Universidade Federal, a gente morava no Engenho do Meio, e era só atravessar a BR e tava na federal. E pai eu dizia assim, só vai fazer se for federal. Se não passar na federal, não vai estudar, vai ser empregada doméstica. Era assim que pai falava. E aí eu dizia, bom, então vou ter que passar na federal, né? Aí eu ficava estudando pra federal e ficava por um décimo, por 2 e não entrava, né? Tentei a primeira vez, não passei, tentei a segunda vez, não passei. Aí certo dia chega meu irmão, tava já me preparando pra fazer a inscrição do terceiro ano que eu ia tentar o vestibular, né? Tava com 19 anos já. Aí o meu irmão disse assim, ô Pri, tu tem que fazer vestibular, né? Pra direito não, tu tem que fazer pra letras, pô. Porque tu gosta tanto de ler, e lá na grade de letras, aí vejam que massa, né? Ele trouxe pra mim a grade do curso de letras. Eu não sabia nem o que era isso, grade de graduação, não sabia nem o que era isso. Ele trouxe pra mim a grade do curso de letras. Ele disse, ó, aqui, ó, tem um monte de literatura inglesa, francesa, portuguesa, não sei o quê. Aí ele disse, é isso aqui que tu vai querer estudar, pô, é direito não, tu quer estudar não. Quando ele me deu aquilo, aí uma luz apareceu na minha vida, né? Eu digo, putz, cara, então é claro que é isso que eu quero. Aí eu fiz a inscrição na UPE. Na época, no meu ano, a UPE ainda era só específicas. Então, depois do ano que eu tentei, ela começou a ser igual a federal, que eram todas as disciplinas. Mas no meu ano, no último ano, né, que foi o ano que eu tentei, ela ainda era específica. E aí eu passei de boa no curso de letras, entrei e adorei o curso. Realmente era o meu curso, sabe? E eu passei não porque eu tivesse professores naquelas disciplinas, eu passei pelo repertório de leitura que eu tinha. Eu conseguia entender muito bem cada uma das áreas, história, geografia, eu conseguia entender as áreas muito bem, porque eu conseguia, não porque eu tinha uma boa escolarização, mas porque eu tinha uma boa leitura. Então a leitura faz com que a gente galgue os espaços, joga a gente pra cima. Quando eu entrei no curso de letras foi incrível a minha experiência lá dentro, porque eu já tinha lido muitos livros e quando cheguei lá, muitos dos professores não tinham lido os livros que eu tinha lido. Então eu tinha coleções de livros que eu já tinha lido, que professor, por exemplo, literatura inglesa, tinha muitos livros que eu tinha lido que o professor não tinha lido. E aí a gente trocava muita figurinha, conversava muito, eu tinha 19 anos. Então a leitura fez com que eu conseguisse chegar ali, tá? Porque às vezes a gente fica pensando, cara, mas como é que como é que uma pessoa que é muito pobre, galera, eu era muito pobre, eu só usava roupa, assim, as roupas da gente, a minha mãe é costureira, então o que a mãe fazia? Ela pegava, ganhava as roupas das pessoas, né, as pessoas davam pra gente, e dava assim a roupa pra gente, a mãe pegava, costurava a roupa na gente, sabe? E a gente ficava tipo assim, eu usava uma calça de, sei lá, de uma pessoa que vestia 40 e eu era uma criança desse tamanho, magrinha, né? Então eu ia com a calça toda costurada, assim, e era horrível. Eu passei a minha escolarização toda dessa forma, até o segundo grau.
vocês terem uma ideia, tô falando aqui que, pra vocês terem ideia, mas só passa quem é rico. Não só passa quem é rico. Quem é pobre passa também, tá? Passa também. Eu tô querendo mostrar pra vocês como a leitura é importante para esse processo. Aí vocês podem dizer, Pri, mas você tinha alguém que lhe instruía, que lia com você. Ninguém, galera. Ninguém lia comigo. Então vocês acham que os primeiros livros que eu li, eu entendia alguma coisa? Eu não entendia nada. Aí o primeiro livro que eu li na vida foi o Pedro e João, o livro de um escritor francês chamado Guy de Maupassant. E aí eu li aquele livro todinho. Li o livro todo sem entender. Entendi assim, sei lá, 10%, 20% do livro. Beleza. Aí alguém pode dizer assim, Pri, mas é muito pouco. É o que a gente imagina, galera. Agora pense você pegando vários livros e entendendo 10%, 20%, 30%. Vai somando. E aí eu virei uma fominha de livro. Então, quanto mais eu lia, mais eu conseguia entender, mais eu conseguia entender. Mas foi assim que eu fui conseguindo entender. Ninguém nunca sentou pra mim explicar um livro, não. Então, era difícil de entender, mas eu ia até o fim. Eu tinha um negócio que era assim, comecei a ler esse livro, não tô entendendo nada, eu vou continuar lendo. Até chegar no momento que eu entendo alguma coisa. Então, eu ia lendo o livro. E quando chegava no final, eu pensava, o que é que eu entendi desse livro? Sempre fazia essa reflexão no final, para ver se eu conseguia entender alguma coisa do livro e o que é que ia ficar. Mas o que é que eu não sabia daquele processo? Que a leitura é a percepção. Eu podia até chegar no final e não ter entendido a história que se passou. Mas a história é o menos importante num livro. O que é importante são as experiências pequenas de percepção que tem dentro da história. E aí isso aí é impossível qualquer leitor não conseguir entender. Então o que é que eu digo pra vocês? Se vocês fizerem o que eu tava fazendo, que eu fiz, pega um livro e vai, desbrava ele, lê, não tô entendendo, lê, mesmo assim, vai até o final. Vocês vão ver que vocês realmente vão conseguir. No começo pode ser difícil, assim, é claro, eu gostava de fazer aquilo, né? Eu gostava. Mas não compreendia. Ninguém me explicou e eu fui aprendendo assim, né? Pegando eles mesmo e lendo. Então, quando a gente envereda por esse caminho, aí, às vezes hoje em dia os pais dos meus alunos, que eu também dou aula para criança, que faz concurso, né? Então, às vezes os pais dos meus alunos dizem assim, Pri, mas eu não vou, se eu impuser que o meu filho leia ou copie um livro, eu não vou traumatizar ele. Não vai, porque se você não fizer e ele não tiver o interesse, né, genuíno pelo livro, ele não vai ler. Aí quando ele chegar na fase adulta, vai ter o problema lá. Porque a percepção da gente, galera, é uma coisa que é difícil de explicar o que isso significa. Mas tem a ver com leitura de mundo. Então, quanto mais você lê, mais você entende todas as áreas. Você consegue perceber as áreas de uma forma abrangente. Você consegue perceber a opinião da pessoa, né? Que a opinião das pessoas é só o repertório que elas têm. Então, uma opinião específica que é diferente da minha, ela quer dizer o quê? Ou um repertório maior que o meu, e aí eu vou ter que ler mais para alcançar aquele repertório e aquelas ideias, ou um repertório menor que o meu. E aí não adianta eu falar, porque a pessoa que tem um repertório menor do que o meu, ela não vai, digamos assim, entender esse outro repertório aqui. Então sempre vai oscilar dessa forma as opiniões, mas a gente consegue compreender quando a gente lê, a gente consegue compreender que cada pessoa tem a sua forma de enxergar, partindo daquele conhecimento que ela construiu, certo? Então a gente consegue, digamos assim, ver com muito mais leveza as opiniões dos outros também, tá? Então a leitura, eu contei essa história para vocês entenderem que a leitura é o caminho para qualquer pessoa. E eu dei o meu exemplo, o exemplo de uma pessoa que não tinha condições nenhuma. E é possível. E tinha muito dia que eu saía de casa sem comer para ir pro colégio, galera. Então, pegava ônibus na traseira, porque não tinha passagem. Então, essas coisas todas, assim, aconteceram comigo. E é possível pela leitura, tá? Então, eu falo pra vocês, o meu caminho foi a leitura. Foi o que me fez entrar nas universidades públicas.
Porque se eu não tivesse entrado nas públicas, eu não ia ter estudado, porque na particular eu nunca na vida que ia conseguir entrar, né? Então, assim, a leitura habilita a gente, tá? E ela habilita qualquer pessoa. Ela é muito democrática. A leitura é um negócio que é o que o Paulo Freire dizia, basta você pegar o livro. Você precisa pegar o livro e você precisa se disciplinar a ler. Se você se disciplinar a ler o livro, você vai lendo uma vez, você vai lendo um livro, vai lendo outro, e a sua compreensão vai se abrindo. Aquilo que Jesus diz lá na Bíblia, bata na porta, peça para entrar, porque se você não bater na porta, se você não pedir para entrar, você não entra, cara, você não entra. Então a leitura é isso, você tem que bater na porta para entrar, você tem que querer entrar nesse mundo, tem que querer. Se você não quiser entrar, você nunca vai entrar. Então tudo depende de você, beleza? Então a leitura é sim uma estratégia contra a violência, porque quando você lê, você consegue compreender o mundo, as oportunidades se abrem para você, você se comunica bem, você escreve bem, você fala bem. E na sociedade, quem tem essas habilidades cresce com muito mais facilidade. Então a falta de leitura é uma barreira para muita gente ascender profissionalmente, inclusive. Então o que é um concurso público? É uma ascensão de cargo, e às vezes a pessoa quer ascender sem criar a transformação necessária para o cargo seguinte. E a transformação necessária para o cargo seguinte é o quê? Conhecimento. É mais conhecimento. Então uma graduação maior, no meu caso, né, uma especialização, eu fiz especialização também. Então, uma especialização, ela tem uma graduação, ela é um grau ali. Aí depois você faz um mestrado, que é um grau maior. Aí eu vou fazer a mesma prova que eu fiz na especialização, querendo passar no mestrado, não dá. No mestrado tem que ser uma prova muito mais difícil. Do mesmo jeito que o doutorado foi uma prova muito mais difícil que eu fiz. Então a gente tem que crescer o que é necessário crescer para uma graduação maior, para um título maior. E para a gente crescer, a gente precisa estudar aquelas áreas que são cobradas, né, pra gente. Então eu digo para vocês, se a leitura realmente for utilizada como estratégia contra a violência, ela vai atuar no lugar certo, que é na criação de autonomia. A gente só tem autonomia quando a gente tem conhecimento. O conhecimento é a escada para a autonomia. Quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento, mais alto a gente sobe. E hoje nós estamos na era da comunicação e do conhecimento. Nós estamos no momento em que o conhecimento é gratuito, galera. A gente tem um monte de gente boa dando aula de graça aí no YouTube. Um monte de gente boa. A gente tem um monte de livro em PDF que a gente pode baixar. Os grandes livros, a maior parte deles está em domínio público. Muitos outros estão em PDF disponíveis para a gente ler. Então, não existe hoje a perspectiva, tá? Não existe a perspectiva de que eu não posso porque o governo, eu não posso porque o Estado, e nem aquela outra perspectiva de que é o Estado que precisa fornecer educação de qualidade. Não. Vejam, eu não tive educação de qualidade. E o que é que eu fiz? Eu forneci a minha própria educação por meio de livros. Depois eu conto pra vocês como é que eu conseguia os livros, tá? Então, assim, eu vou até falar assim rapidinho, eu era sócia de uma biblioteca, da Biblioteca Pública da Castelo Branco, ali no 13 de maio. Eu era sócia daquela biblioteca, não pagava nada, você fazia uma carteirinha ali, faz ainda. Eu alugava, né? Você aluga os livros, leva pra casa o livro, fica com ele 15 dias, aí vai lá, renova se não tiver terminado de ler, lê, volta pra casa com ele de novo. E assim vai, eu li vários e vários e vários livros dessa forma, sem ter livro, porque eu já tinha lido a biblioteca do vovô lá, a estante toda que o pai tinha, e aí eu fui ler lá da Castelo Branco outros livros. Até que eu consegui começar a ter um dinheirinho pra comprar no sebo que tinha ali na Guararapes, no centro do Recife, aquele sebo ali de rua, eu comprava os livros a R$5, a R$3, a R$2, foi quando eu comecei a comprar. Mas até então eu não podia. Então eu alugava os livros depois que eu já tinha lido todos os de vovô. Então, hoje a gente pode ler, quase todo mundo tem acesso à internet, a gente pode ler pela internet. A gente pode ler os PDFs, livros caros, a gente pode ler tudo por ali.
Então nós estamos na era da informação e do conhecimento. Só depende da gente, galera. Beleza? Fechou aqui.